relação também, tá bom? Com, com a disciplina, né? E aí, na verdade, eu vou até tentando puxar, porque a gente fala das etapas do diagnóstico, né? Nas etapas do diagnóstico, a proposta é justamente essa, né? Na verdade, a gente nunca se deparou com uma situação como essa atual, né? Uma situação mundial que abala não só o Brasil, mas os países como um todo. Se vocês forem pegar, por exemplo, países como Estados Unidos, para desemprego, para essa situação em que as pessoas não recebem, inclusive, auxílio das empresas, é pior ainda, porque lá eles recebem por hora trabalhada. Eles não têm uma, eles não têm uma carteira de trabalho igual a gente tem aqui, né? Então eles fazem contratos de trabalho, e aí, se você trabalhou, você ganha, se você não trabalhou, você não ganha. Então, o desemprego lá cresceu absurdamente, né? E aí o governo também está tendo que intervir, né? Assim como o nosso, para tentar ajudar. Mas, enfim, é uma situação fora do comum. A gente normalmente cria as nossas intervenções para situações que a gente acompanha no dia a dia da empresa. Pode até ser que aconteça, por exemplo, a área de aviação foi muito afetada, né? Mas a Boeing, que a gente acaba falando dela nas nossas aulas por conta da relação que ela teve com a Embraer, e está nessa confusão toda também. Ela já estava tendo que fazer as intervenções dela por conta do modelo de avião deles que eles têm, que não estava podendo voar, né? Mas era uma situação da Boeing, né? Hoje a gente tem aí todas as empresas de aviação com grandes problemas, porque foi um dos segmentos mais afetados. Mas a Boeing ela já estava passando por uma situação em que eles precisavam buscar intervenções aí para conseguirem para conseguirem se manter e mesmo para não terem grandes prejuízos e grandes quedas na bolsa, né? Mas a gente tem um dos autores que trabalham aí essas fases que a gente pode usar para fazer as nossas intervenções em 5 fases, que eu acho que é um dos modelos mais interessantes assim a serem considerados, né? Em que a gente faz toda uma análise da empresa, né? Desde de uma organização inicial até a execução dos planos de ações e depois a avaliação. A gente vai ver cada uma dessas 5 fases, tá? Isso tem a ver com a atividade que eu deixei para vocês no AVA e que eu deixei aqui no final dos slides também, tá? Quando a gente faz o uso dessas 5 fases aí, a gente faz uso das ferramentas que a gente já estudou, tá? Então, faz uso de SWOT, faz uso de Pareto, faz uso de Ishikawa, né? Que aqui seria um pouco a nossa organização para trabalhar as nossas intervenções, né? Mas a gente faz uso de todas essas ferramentas aí que a gente já estudou para que a gente faça as nossas análises e para que a gente identifique a situação da empresa, a situação do mercado, relacionamento com os stakeholders, né? E mesmo as reuniões de brainstorming para buscar possibilidades de ação, né? Então, o Silvio ele propõe 5 etapas. Em alguns casos, por exemplo, eu compartilhei com vocês no pré-aula uma outra teoria que faz uso de 4. Elas são mais ou menos parecidas, né? Mas são 4 etapas aí que podem considerar, né? Então, vocês vão ver aí algumas variações. Eu acho que no que eu compartilhei ele não tem avaliação, principalmente. Mas o processo é mais ou menos parecido, né? Então, o importante é seguir esses passos para que a gente crie processos na forma de identificar os nossos diagnósticos, né? De trabalhar, na verdade, os nossos diagnósticos e depois propor as nossas intervenções, né? Através de soluções e de planos de ação que podem ser realizados, tá? As 5 fases, elas incluem, então, a organização, a orientação, o direcionamento, e aí o plano de ação e a avaliação.
E aí, sobre a organização, a gente trabalha nessa fase toda a parte de planejamento, né? Então, assim como a gente faz planejamento de empresa, estratégico, tático, operacional, a gente também faz um planejamento para o nosso diagnóstico. Então, se a gente fosse pegar desde Ishikawa, por exemplo, nessa nossa organização, a gente sempre coloca lá o nosso problema, né? O que a gente precisa resolver. E aí, para isso, a gente tem que ver qual o ritmo que vai ser dado para resolver essa situação, problema, quanto tempo a gente tem para resolver isso, né? Que seria a nossa duração. Então, existem ações que a gente precisa agir rapidamente para minimizar, às vezes, danos e prejuízos para a empresa. Então, às vezes, eu tenho que buscar uma solução imediata para colocar em ação no dia seguinte, e aí essa ação ela pode ter um certo período de tempo, né? É, em alguns casos, a gente consegue prever custos, em outros não, né? Por exemplo, na nossa situação atual, as empresas elas estão se reorganizando em função de como a situação vai se colocando. Então, é um pouco isso, por exemplo, da Karen ter falado, da gente voltar para as aulas. Vocês não imaginam o que os professores gostariam de estar em sala de aula, gente, porque para a gente, na verdade, é, é uma situação diferenciada e um trabalho diferenciado, né? De depois ter que baixar todo esse material que a gente grava para vocês e depois fazer o uso do YouTube, subir de novo e compartilhar de novo. Então, é um trabalho extra também, e os professores estão em home office também com outras atividades, né? Além de tudo, gente, nada melhor do que estar em sala de aula e poder conversar com vocês e tirar dúvidas, né? E acaba sendo mais produtivo realmente. Vocês sentem isso e a gente sente também, tá? Então não é só da parte dos alunos, não, a gente sente muito isso também, né? E para a própria instituição, por exemplo, todas essas plataformas que a gente usa, isso tem um custo, né? Então, até por isso que outras faculdades demoraram um pouco também para aplicar essas aulas digitais, né? Por exemplo, eu não vou citar, mas tem uma instituição que ela é nova, talvez vocês já tenham ouvido falar. Ela começou a atuar no ano passado e para ela foi complicado, porque ela não tinha nada dessas plataformas. Então, eles tiveram que buscar quais seriam as plataformas que eles poderiam fazer uso, né? Quanto que eles teriam que gastar com isso. São plataformas caras, tá? Até porque tá, ou tá por, né? Ou é Google ou é Microsoft, então são plataformas com custo alto para que a gente consiga atender a demanda da faculdade, né? E uma faculdade que é mais nova, ela tem problemas nesse sentido também. Então, eu sei disso porque a gente tem professores que atuam tem duas faculdades, né? Que estão assim a partir de agora. E, enfim, eles tiveram que se reorganizar. Como no nosso caso a gente já tinha a plataforma da Microsoft, na verdade a instituição ela só pagou por pacotes adicionais, né? Então eles só acrescentaram aí situações novas num pacote que eles já tinham. Tem um custo também, obviamente, né? Mas por isso que, por exemplo, na primeira semana a gente compartilhou com vocês vídeos através do YouTube. Foi o tempo da instituição comprar esses pacotes adicionais e a gente conseguir manter essas nossas aulas com vocês. Mas é um custo, né? As empresas, de uma forma geral, quando criam intervenções, elas também têm seu custo, né? E elas precisam identificar quanto tempo isso vai durar, né? E aí existem, por exemplo, o Google, né? Ele tem feito isso, né? Ele tem liberado o Google Meet para quem tem outros pacotes de dados para eles, com eles, né? Mas, enfim, são todas situações que a gente precisa procurar prever. E essa é uma situação que não tem como a gente prever onde vai ser o fim dela, por exemplo, né?
Mas, enfim, então, verificar isso, qual a duração, qual o custo, quais são as pessoas envolvidas, né? E quem vai fazer o quê. Então, pensar dentro de uma organização, independente do tipo de intervenção que vai ser feito, né? Às vezes, na verdade, são situações de não atender determinadas demandas, de ter que mudar processo de produção, enfim, né? A gente tem que pensar em outras situações em função de cada uma das empresas. E aí, como agir? Eu li eu li a entrevista, né? Porque a pessoa recebeu as perguntas e mandou as respostas. Uma entrevista com uma das pessoas que fazem parte da empresa que produz a cloroquina aqui no Brasil, né? E mesmo para eles, eles tiveram que criar uma intervenção diferenciada, em que eles tiveram que aumentar a produção deles, porque aumentou em 30 dias, eles tiveram um, a mesma a mesma solicitação de pedidos equivalente ao ano de 2019. Ou seja, em um mês, eles tiveram o equivalente ao número de pedidos de um ano, né? Então, eles também tiveram que criar intervenções para atender essa demanda, né? Ao mesmo tempo, eles tinham que preservar o maior número de funcionários deles. Então, várias das pessoas que atuam na empresa estão home office e para os demais que não têm como, e mesmo determinadas funções de alta gerência, né, que precisam estar presentes de tempos em tempos, eles tiveram que se reorganizar para que essas pessoas conseguissem trabalhar de forma segura também, né? Então, também é criar intervenções, é uma situação em que a demanda aumentou absurdamente, né? Mas eles tiveram que criar intervenções para que as pessoas que precisam estar na empresa possam estar lá de forma segura, né? E os demais, para preservar e até para ter um menor número de pessoas circulando dentro da empresa, foram colocadas em home office. Então, é uma empresa que aumentou muito a demanda, né? Teoricamente, eles aumentariam até o número de funcionários se a gente tivesse uma situação diferente, né? Mas não é o caso. Então, eles tiveram que fazer com que a demanda conseguisse ser atendida com o mesmo número de funcionários e colocando pessoas trabalhando em home office para conseguir devolver aí o número de pedidos que foi feito, tá? Então, são situações de intervenção, né? E que precisa agir rapidamente. Então, de que forma essas pessoas se organizam, né? Então, é realmente definir papéis, verificar como que cada um dos departamentos envolvidos vai realizar suas ações para que a demanda seja atingida, tá? Então, isso passaria na parte de organização, né? Que é toda essa parte de planejamento, e aí que envolve inclusive isso, né? Criar condições para que as pessoas participem ativamente, não como simples informantes. Então, envolver todos os departamentos, as reuniões acontecendo através de conference call, né? E identificando quem são as pessoas chaves que precisam estar ativamente dentro das empresas, né? E dando, obviamente, recursos para que essas pessoas trabalhem protegidas, né? Então, é uma situação que também precisou de intervenção por conta de um aumento de demanda e numa situação em que eles não, em que eles deveriam colocar várias pessoas em home office também, né? Então, é toda uma reestruturação também. Nessa fase de organização ainda, a gente tem as principais, como principais atividades, essas reuniões, né? Que é como que a gente vai estruturar a empresa ou para atender uma nova demanda, ou para não abalar tanto a empresa em função de uma crise, ou por conta de uma reorganização social, enfim. E aí depende de cada situação, mas as principais atividades, elas são em formas de reunião para verificar como as empresas vão agir, né? No momento em que precisa de uma intervenção
e que ou a gente precisa minimizar prejuízos, ou a gente precisa identificar como atender novas demandas, ou que a gente precisa reorganizar socialmente as atividades de uma determinada empresa, tá? Aí a gente passa para a fase de orientação, tá? Nessa fase, a gente ainda também está nessa fase de preparação, né, para trabalhar os nossos planos de ação. E aí a gente tem que procurar levantar o maior número de informações possíveis e compartilhar isso, né? Então, como que a empresa vai agir, quais dados são relevantes, que tipo de fato, de parecer que é preciso ser considerado para que sejam trabalhadas as intervenções, né? Aqui vale muito os famosos brainstormings, né? Para a gente levantar ideias, para a gente levantar sugestões. Então, reúne, por exemplo, o representante de cada setor e discute entre eles quais são as sugestões, quais são as ideias, que dados que podem fazer diferença no momento de criar as intervenções, né? E aí a gente discute tanto o passado da empresa, né? Situações anteriores que possam ser parecidas, como a situação atual, né? Que normalmente a situação atual, a situação presente é a situação que demandou essa intervenção e o que vai fazer para o futuro, né? Às vezes um futuro próximo e às vezes um futuro aí que vai levar um determinado período de tempo para que essas situações sejam resolvidas, né? E aí a gente pode fazer os mais variados tipos de questionamento. Aqui eu trago alguns questionamentos para vocês que podem ser feitos, tá? Mas não se restringe a isso, tá? Na verdade, depende da situação da empresa, do propósito da empresa, da situação problema a ser resolvida também, né? Na verdade, esses questionamentos são os que eu propus na atividade de vocês, por isso que eu coloquei eles aqui também, mas a gente pode ter outros, tá? Na verdade, existem autores que falam que para cada questionamento a gente consegue puxar mais 4, né? Então, isso aí acaba crescendo bastante quando a gente faz um brainstorm, uma reunião, para trabalhar essas intervenções na empresa. Mas a gente pode perguntar, por exemplo, como está a empresa hoje, né? Qual é a situação, problema que pode abalar a minha empresa nesse momento? Como que a empresa se relaciona? Na verdade, a gente responde muita coisa aqui, né? Como que a empresa se relaciona com os colaboradores delas, né? Que tipo de comunicação que eles usam para fazer a informação chegar a todos, né? E economicamente, como que está a empresa? É isso que está abalando, né? Ou seja, a empresa está vendendo menos, ou criou uma demanda maior e precisa atender essa demanda maior? Enfim, então, como que está a empresa hoje, né? E o que acontece lá fora? A parte ambiental, né? Todos os macroambientes que envolvem essa empresa, a parte político-legal, a parte tecnológica, a parte econômica, a parte de responsabilidade ambiental, né? Que seria no ambiente externo, né? A gente considera a parte ambiental, a parte sociodemográfica, né? Enfim, tudo que acontece fora da empresa, como que está? No momento atual, a gente tem uma pandemia aí que está abalando todas as empresas. Algumas estão se sobressaindo, outras precisam se reinventar e precisam se reinventar rapidamente para não terem maiores prejuízos. E aí, o que a gente não sabe? Por exemplo, a gente não sabe até quando vai essa situação de isolamento social, e eu não sei se vocês têm acompanhado, eu acredito que sim, porque só se fala nisso, né? Mas existem vários estados que já decretaram o lockdown, né? As pessoas não poderem sair realmente. No estado de São Paulo, o nosso governador já tem falado sobre isso também, não para todas as cidades, né?
Mas existem cidades que estão mais críticas, a própria capital é uma delas, né? E principalmente a Grande São Paulo está numa situação mais crítica que São José, por exemplo, que a situação é complicada, como qualquer cidade, né? Mas a gente ainda tem uma estrutura de saúde que sustenta bem é, o nosso momento atual, né? A gente ainda não tem, igual algumas cidades que já estão com mais de 90% das UTIs lotadas, por exemplo, né? Agora, são situações novas, então a gente não sabe ainda quando isso tudo vai passar, a gente não sabe ainda quando vão começar a liberar a abertura de comércio, quando vão começar a liberar as aulas nas instituições de ensino presencialmente, a gente não sabe, né? E aí, até para que a gente busque soluções, independente do segmento em que a empresa atua, quais são os pontos fortes e fracos da empresa, né? E aí, o que eu posso fazer para trabalhar ainda mais essas forças, né? Para me manter produtivo, para me manter competitivo, para me manter atuante, né? Isso aí são questões que vão variar, obviamente, de empresa para empresa, mas focar nas forças nesse momento é essencial. E verificar as fraquezas para que a gente busque soluções e intervenções rápidas para elas também, tá? E aí, para isso, o que, que a gente pode conseguir, né? Com a situação que está sendo tratada aí. Se a gente considerar essa pandemia, o que, que a empresa pode fazer e o que, que ela pode conseguir de positivo para ela, né? Buscar entender quais são as possibilidades da empresa, né? Para que ela consiga crescer. Eu posso diversificar minhas vendas através das plataformas digitais. Eu não sei se vocês acompanharam, é que eu sou muito da área da comunicação digital também, das estratégias de marketing digital. Mas a venda online cresceu 283%, né? As empresas elas estão vendendo através de aplicativos, através de WhatsApp, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar segmento de varejo que envolve os mercados, as grandes redes de mercado, tipo Pão de Açúcar, Carrefour, Extra, eles têm aplicativos. Então, para eles era mais fácil se manterem ativos nesse momento, porque eles já faziam uso de venda online. Mas e os mercados menores? Né? Se a gente pegar os da nossa região, o Máximo, o Nagumo, o Shibata, são redes que não tinham aplicativos. E aí, o Piratininga é uma das redes também, que foi inclusive uma das primeiras que criou essa estratégia de drive-thru aí. Então, o que, que eles fizeram? Bom, se eu não tenho um aplicativo é caro, demanda tempo para ser feito. O que eu vou fazer? Venda por WhatsApp. Vende por WhatsApp e cria estratégia de drive-thru. Então, a pessoa manda a lista dela, efetua a compra, eles avisam quando a mercadoria está quando que saiu essa compra, quando a mercadoria está liberada, e a pessoa vai lá e busca, né? Sem grandes contatos. Então, as empresas, elas se reinventam nesse sentido. Então, é levantar possibilidades, né? No caso de uma empresa dessa, que precisa agir com rapidez, não dá para criar um aplicativo novo da noite para o dia. O que, que eu vou fazer? O que existe de tecnologia hoje? Ah, existe o WhatsApp. As pessoas têm o WhatsApp, principalmente gerações com mais idade, preferem até o WhatsApp do que aplicativo para a compra delas, né? Até por insegurança de ter que inserir dados de cartão de crédito e tudo mais, né? E quem faz essas compras por WhatsApp efetua a compra no próprio estabelecimento. Então, envia a lista, eles mandam o valor e a pessoa paga no momento em que ela vai buscar, né? Poxa, isso é uma solução. Então, eu vou passar a agir dessa forma. Se eu não me engano, o Piratininga foi dos primeiros a fazer isso. Foi o primeiro que eu soube que estava fazendo isso, e depois os outros passaram a fazer também. Que aí eu vi divulgação do Máximo fazendo isso, do Shibata fazendo isso,
né? Enfim, a gente também copia ações, é o famoso benchmark, né? Copia as ações que deram certo, né? Se for preciso obter recursos, algumas empresas estão precisando. Onde obtém esses recursos? Através de financiamento junto a bancos, através de financiamento junto ao BNDES, através de ajudas do governo, né? Então, a gente também identifica onde a gente pode obter recursos. Ou, por exemplo, incubadoras, né, que patrocinam aí projetos que depois eles vão ter lucro com eles também, tá? E aí, no final dessa fase, provavelmente a gente vai ter aí como resolver as nossas situações, né? Então, a gente vai ter mais clareza sobre aspectos que são relevantes para a empresa, que são importantes para a empresa, tanto no que diz respeito à parte interna, como o que é externo à organização, né? E aí, em várias das situações, muito do que a gente viveu no passado serve de modelo para ações que a gente vai executar no futuro. Não é o caso, por exemplo, dessa situação, né, de pandemia, que a gente não tinha passado por isso ainda. Mas talvez alguma situação em que os colaboradores tenham ficado em home office, né, poderiam, sei lá, servir de exemplo para situações futuras, né, mas aí é pegar caso a caso, tá? Ainda nessa fase, as atividades elas podem ser bem diversificadas, né? Depende da situação problema, depende do tempo que a empresa tem para agir, depende de como os departamentos vão interagir entre si, né? Mas, enfim, é preciso que haja criatividade para buscar soluções, né? E para que a gente vá aí adaptando as situações da empresa. E aí, o que a gente pode fazer se são situações diferentes desse momento atual, né? A gente pode visitar outras organizações para verificar como que eles agem. A gente pode convidar pessoas de fora para trazer atividades que eles já realizaram, né? Pode compartilhar textos de teorias do que funciona, do que não funciona, né? E aí compartilhar isso com outros departamentos, fazer estudos de casos relevantes, né? Então pegar modelos de outras empresas também e analisar o que essas empresas fizeram. Em alguns casos, chamar pessoas que já trabalharam na instituição para compartilhar as vivências deles quando eles estavam nessas empresas, né? Para compartilhar as histórias deles e como que eles agiam, de que maneira eles executavam as tarefas dela, né? Ou mesmo especialistas, né? Consultores que podem trazer um olhar de fora também, e vivências de fora, e compartilhar essas vivências. Enfim, aí nessa organização, nessa fase de organização, cada empresa vai atuar aí à sua maneira, né? O ideal é que essas perguntas que eu coloquei aí para vocês sejam suficientes para que a gente encontre as nossas soluções, né? E encontre os melhores caminhos aí que a empresa pode utilizar para realizar as tarefas delas, né? Então, por isso que eu falei, não se restringe a essas perguntas, né? Mas a gente precisa trabalhar perguntas tidas como perguntas-chave, né? E que a gente consiga examinar e esmiuçar a nossa situação, problema, da melhor maneira possível, tá? Então, brainstorming, mais uma vez, é super importante, né? Para que a gente ouça as pessoas que são peças-chaves dentro da empresa também e que os departamentos, de uma forma geral, se façam presentes, né? Então, muitas das vezes, não manter na mão de uma ou duas pessoas, mas saber trabalhar aí as pessoas como peças-chaves, tá? Para que a gente traga tanto experiências internas, né, do que funcionou em determinados departamentos, como experiências externas também, né? Ou seja, o que pessoas que estão fora da empresa podem compartilhar e podem contribuir
através dos conhecimentos e das habilidades de cada uma delas, tá? Feito isso, a gente vai para o que a gente chama de direcionamento, né? Então, eu já levantei as minhas possibilidades, eu já entendi o cenário da empresa, tentei entender o cenário externo a ela e mesmo como que as situações futuras podem vir a ocorrer, por mais que muitas das vezes a gente não saiba os desdobramentos futuros de uma situação, mas a gente passa para a fase de direcionamento, né? Em que a gente busca dar confiança para as pessoas envolvidas para que elas executem as tarefas delas, né? Ou seja, para que elas tenham segurança no caminho que a empresa identificou como solução para resolver as situações deles, tá? Nesse caso, o importante é que a equipe age de forma coerente, ou seja, todos sigam uma mesma linha, todos sigam o mesmo direcionamento, né? Porque senão também, se cada um resolve fazer uma coisa, na verdade, cada um acaba puxando para um caminho e a empresa não resolve nada, né? Então, a equipe, ela precisa agir de forma coerente, né? Para que haja realmente um direcionamento, para que haja realmente uma situação aí trabalhada de forma linear entre os departamentos envolvidos, né? E que a gente consiga consolidar o resultado, né? Então, de preferência, até na situação anterior, né? Tudo que vai ser realizado é importante que seja anotado, que seja compartilhado. A gente não precisa criar bíblias, né? Super textos para direcionamento, até criar como se fossem modelos de fluxograma, muitas das vezes funciona muito bem, né? Para trabalhar os fluxos das atividades que vão ser feitas por cada um desses departamentos, ou mesmo em formas de processos, com passo a passo, que a pessoa vai olhar aquilo ali, ou vai pegar um diagrama, um fluxograma, ela vai olhar aquilo ali e ela vai entender quais são as tarefas dela, né? De que forma ela vai agir e onde ela precisa chegar, né? Ou seja, qual é a meta dela. Então, ela tem tanto as estratégias traçadas ali, através dos passos que a empresa precisa adotar para atingir cada uma das metas que foram identificadas no momento de organização. E aí, feito isso, a gente traça o nosso plano de ação, né? E converte essas ações em resultados, né? Então, a gente tem que ver o que é viável para a empresa. Então, mesmo na fase anterior de direcionamento, os meus direcionamentos, eles precisam me trazer situações viáveis para que as minhas ações resultem efetivamente em situações práticas e que vão ser atendidas conforme foi delimitada ali nas etapas anteriores, tá? Então, a gente traça aí o nosso plano de ação com possibilidades que envolvam o compromisso das pessoas, né? E que as pessoas efetivamente consigam entregar a demanda que foi criada, a situação que foi proposta, a solução, né? Que foi identificada, enfim, né? Mas a gente gera um compromisso aí nas pessoas para que elas realmente consigam executar esse plano de ação e que consigam respostas para as atividades delas, né? Cada um dos envolvidos precisa saber efetivamente o que fazer, quando fazer, ou seja, em que período de tempo, né? Como fazer, de que maneira, né? E com quem, né? Quem são os demais envolvidos aí para que essa ação seja efetivamente realizada, tá? Então, o que, quando, como e com quem são situações que a gente precisa identificar para que a gente alcance aí os nossos resultados, tá? Ainda nessa fase, a gente levanta os nossos orçamentos, né? Até para verificar se a empresa realmente consegue bancar os custos que ela pode vir a ter extra, né? Em vários dos casos, a gente vai demandar custo extras
e em quanto tempo eu consigo ter retorno, né? Então, se eu gerei um custo extra, eu preciso verificar qual é o tempo para que eu tenha retorno dessa situação, tá? E aí, o importante é que a gente tenha também a nossa fase de avaliação, né? A partir do momento que eu coloquei uma situação em execução, eu preciso avaliar se isso vai me trazer resultado e se isso já está me trazendo resultado dentro do esperado, porque se a gente vê algum tipo de desvio, se a gente vê algum tipo de situação que não vai se executar da maneira que a gente gostaria, a gente também precisa criar novas intervenções para trazer mudanças que gerem o resultado de acordo com o que é esperado, tá? Então, a avaliação, ela não ocorre só na fase final, ela ocorre enquanto as ações estão sendo executadas também, né? Porque a gente vai mensurando aí através de indicadores, através de dados que são levantados, se tudo aquilo que a gente propôs está sendo realmente efetivo, né, está acontecendo. E aí a gente confronta, né, o que estava traçado no plano com o que é real, com o que é colocado em prática. Então, coloco como indicadores. Deixa eu ver se consigo pegar algum exemplo para vocês. Bom, se a gente fosse pegar, até por exemplo, eu não sei como a faculdade está mensurando isso, provavelmente está na mão dos coordenadores, mas a faculdade ela poderia pegar, por exemplo, como indicadores, se os professores estão trabalhando, o percentual de professores que estão trabalhando conteúdo no horário proposto, né? Então, deveria ser o horário de aula, quantos alunos estão participando, se o conteúdo está sendo compartilhado. Então, só aí a gente já teria 3 indicadores. Por exemplo, os professores, eles estão dando as aulas, mesmo que através do Teams, né? Existe algum percentual de falta do professor? Por exemplo, o professor não deu aula naquele dia, né? É um indicador que pode ser considerado. Os alunos estão assistindo às aulas? E aí a gente pode criar 2 indicadores: quantos alunos assistiram à aula no momento em que ela foi dada e quantos assistiram posteriormente através do conteúdo que foi gravado, né? Para avaliar se realmente os alunos tiveram acesso a esse material. Os professores compartilharam essa base de slide, né? Então, se eu fosse considerar, por exemplo, nessa nossa relação, eu poderia ter aí 3 indicadores que seriam avaliados pelas instituições, né? E aí a gente vai confrontando, então, o que foi avaliado como o que foi proposto como situação, né, de resolução de problema e o que foi efetivamente colocado em prática, né? E aí, obviamente, esses indicadores eles vão variar de empresa para empresa em função da proposta do que a empresa tem a entregar, né? Seja como produto, seja como serviço, seja como atividade, seja como relacionamento interdepartamental, enfim, né? Isso vai variar de empresa para empresa, tá? E aí a gente vai acompanhando aí na busca de obter os melhores resultados, né? A gente sabe que precisa disciplina, né, para colocar as atividades que são realizadas no dia a dia dentro de avaliações, né? E cabe muito ao gestor, é muito tarefa do gestor realizar essas atividades, né, de mensuração, de avaliação, né? Por isso que o formato de indicador funciona muito bem, tá? E se vocês separarem, eu acho que eu já até comentei isso com vocês, né? Várias das vagas que são abertas na área de gestão, elas pedem profissionais que saibam lidar com indicadores, que eles divulgam através de KPIs, né? Então, os indicadores são os KPIs, e várias das vagas na área de gestão, eles pedem que as pessoas tenham um senso analítico para lidar com indicadores, porque todo tipo de empresa hoje em dia adota isso para mensurar os resultados dela, né? E aí, se isso ocorre,
se não é colocado tudo em prática, né? Então, voltando aí para a parte do texto, então, se não é tudo colocado em prática, a gente pode ter processos arriscados, a gente pode ter lentidão em colocar em prática a cultura do planejamento, enfim, e aí isso acaba não funcionando. Por isso que é a importância da avaliação, né? Se a gente avalia, a gente consegue corrigir com rapidez. Se a gente não avalia, na verdade, a gente pode ver um resultado negativo só num longo prazo. Então, um plano não avaliado ou mal avaliado provavelmente vai ter resultados ruins ou mesmo situações não aplicadas na prática, tá? Então, a avaliação ela é essencial aí dentro desse processo. E até o Bergamini, ele coloca que o desempenho, que um papel essencial aí né, no cenário de diagnóstico, né, ele coloca a avaliação como um papel essencial e que se isso não é feito, a gente acaba não representando o nível de cultura e preparo da empresa, né? Então, a avaliação, ela tem um papel de destaque, que em função disso, a gente entende melhor a cultura da empresa, a gente entende melhor o papel de cada uma das pessoas dentro da empresa, a gente acaba tendo mais conhecimento do todo da empresa, né? E que isso não deve se restringir a determinadas áreas. Então, se a gente se restringe, por exemplo, à área de recursos humanos, a gente não vai conseguir interpretar todos os dados da empresa. Então, criar indicadores que envolvam a parte financeira, a parte comercial, a parte tecnológica e assim por diante, né? E que a gente efetivamente crie avaliações para o todo da empresa, tá? E aí aqui, né, só fechando, né, o conhecimento tão somente ligado a pressupostos das ciências do comportamento, que teriam a ver com o recursos humanos, ele seria insuficiente, né? Então, a nossa leitura, ela deve ser 360, ela deve ser do todo da empresa, de todos os departamentos, para que a gente crie um diagnóstico efetivo e completo, né? E que realmente tracem uma realidade, né? Que realmente tracem o que efetivamente está acontecendo dentro de uma empresa. E aí, ainda fala do Bergamini, né? A tarefa de diagnosticar a empresa em si envolve todo o sistema organizacional, né? Envolve todos os departamentos. Num primeiro momento, vai incluir todos os principais gestores da empresa, mas eles serão os multiplicadores dentro dessa empresa, né? Então, a gente envolve os líderes de cada um desses departamentos e depois eles vão ter o papel de atuarem como multiplicadores junto aos demais colaboradores, tá? E a gente precisa fazer uma análise cuidadosa, né? Porque a gente acaba identificando quais são os dados-chave ou quais são as situações chaves para a gente trabalhar o cenário da empresa e apresentar um diagnóstico, né? Então, se a gente se restringe a uma situação específica, provavelmente a gente não vai levantar todos os dados que são suficientes para tratar isso. E aí, entre as atividades típicas, a gente coloca que a gente não pode omitir o conhecimento dos objetivos organizacionais, né? Então, a gente sempre traça objetivos. Isso entra no nosso planejamento, né? Então, isso tem a ver com a nossa primeira fase, inclusive, né? Para que a gente efetivamente diagnostique quais são esses objetivos. Então, eu posso ter objetivos depois traçados para cada um dos meus departamentos, né? Mas, obviamente, eu vou ter um objetivo central. Se a gente for pegar lá a menina que era da empresa da cloroquina, eu não lembro o nome do laboratório da família dela, porque ela é uma das
herdeiras aí da família, mas que trabalham lá dentro, né? O objetivo deles, na verdade, era aumentar a produção para atender essa demanda que foi traçada, né? Mas aí eu também, além desse meu objetivo central, eu tenho vários objetivos secundários que precisam ser delineados, delimitados para cada um dos departamentos que atuam dentro da empresa, né? E aí a gente vai diagnosticando como cada um desses objetivos vai ser atingido, traçando metas e traçando estratégias para atingir essas metas, tá? Então, diagnosticar os objetivos como um todo não basta, a gente precisa traçar as estratégias e traçar as metas que a gente vai atingir em função dessas estratégias. Bem? Bom, nas grandes organizações, né, que seria um pouco característica dessa, né, elas são produtoras de um tipo de produto, né, diferente de quem disponibiliza para o público final, por exemplo, né? Eles têm situações que acabam deixando mais difícil estudar essas situações, né? Então, quanto maior a empresa, mais complexo trabalhar esses diagnósticos, né? E aí o que a Venato, acho que eu até escrevi o nome errado aqui, porque com 2 T's, se eu não me engano. Mas o que a Venato, ele trabalha o que seriam essas situações que geram maior complexidade dentro da empresa, né? A primeira delas é a complexidade em si, né? Quando é uma empresa muito grande, como esses grandes laboratórios farmacêuticos, como é o caso aqui em São José da Embraer, GM, Johnson e outra grande empresa, né? Enfim, por conta da característica da empresa, já existe uma complexidade maior em trabalhar. A gente vai ver cada uma delas, tá? Dessas situações. Mas de trabalhar esses diagnósticos e fazer essas avaliações de forma coerente, né? A gente tem a questão da estrutura hierárquica, que pode ser um fator que dificulta isso também. A gente tem a questão do anonimato, né? De quem são as pessoas que estão por trás de cada uma das atividades que são realizadas. Se a gente pega, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar alguma coisa, um escritório de consultoria, né? Que a gente tem, de repente, uma equipe de meia dúzia de pessoas. É muito mais fácil a gente traçar planos para cada uma dessas 6 pessoas, entender como cada uma delas está agindo, como que cada uma delas colabora e contribui dentro da empresa, né? Como que é trabalhada a rotina de cada uma dessas pessoas. Essas pessoas têm rosto, têm nome, diferente de empresas que têm milhares de pessoas trabalhando ali e que a gente não consegue identificar pessoa por pessoa o que efetivamente essa pessoa faz, né? Então, as grandes empresas elas têm isso, tem a questão do anonimato por conta disso, né? Quem são cada uma dessas pessoas que estão dentro da empresa, né? A dificuldade às vezes de trabalhar rotinas padronizadas, de trabalhar estruturas personalizadas, de trabalhar tendência à especialização, né? E mesmo o tamanho acaba interferindo, né? Então, trabalhando cada uma delas sobre a complexidade, né? As grandes estruturas, diferente de quando a gente lida com pequenos grupos, em que as pessoas se relacionam, todas elas dentro de uma mesma instituição, né? Face a face, elas estão ali todas no dia a dia, atuando em conjunto. Nas grandes instituições, a gente depende de intermediários, né? E aí, muitas das vezes, a gente pode se deparar com telefone sem fio, em que, conforme uma informação vai sendo replicada, essa informação vai sendo distorcida e vai tendo novos olhares, vai tendo novas colocações. Então, existe uma complexidade maior quando a gente trabalha com grandes organizações, diferente de quando a gente trabalha com pequenos grupos de pessoas que convivem entre si,
né, efetivamente, e que são todas elas responsáveis por levar a empresa adiante, né? A gente tem a questão da estrutura hierárquica aqui nas grandes organizações. Por mais que eles trabalhem um modelo achatado, um modelo mais horizontalizado, existem níveis muito grandes de presidência, vice-presidência, diretoria, às vezes 3 níveis de diretoria, às vezes 3 níveis de gerência, depois coordenadores, supervisores, para chegar ali nas formiguinhas do operacional, né? Então, por mais horizontalizada que seja a estrutura dessa empresa, a gente tem múltiplos sistemas e subsistemas, né? E que precisam ser considerados. Como eu falei para vocês, tem a questão do anonimato, né? Quem que está executando cada uma das atividades? Quem são as milhares de formiguinhas operacionais que desenvolvem as tarefas de dia a dia? E, em alguns casos, mesmo quem são os supervisores, quem são os coordenadores, né? Em estruturas muito grandes, fica difícil saber quem é a cara de cada uma dessas pessoas. Para vocês terem uma ideia, gente, eu fui coordenadora aí na faculdade por alguns anos, né? Só na nossa regional, na época em que eu era coordenadora, eu não sei nem como está isso hoje, tá? Mas eram mais de 200 coordenadores, só na regional São Paulo. Então, como que eu vou saber quem está lá na presidência? Quem são os 200 e tantos coordenadores de uma regional? A gente tinha 5, ou seja, só de coordenadores, talvez a empresa tivesse, sei lá, 1.000 pessoas trabalhando como coordenadores, né? Então, um volume muito grande de pessoas para a gente saber quem é cada um deles. Claro que todos os coordenadores são trabalhados através de indicadores e são avaliados e mensurados, mas é difícil saber quem é cada um. Gente, desculpa, fui invadida por uma baixinha aqui, tá? Casa com criança. Mas, enfim, a questão do anonimato tem isso, né? Quem são as pessoas que estão à frente de cada uma das atividades? Muitas das vezes é difícil a gente identificar, né? Outra situação difícil para as grandes empresas, embora eles devam fazer isso, são as rotinas padronizadas, né? Numa pequena empresa, a gente consegue se organizar para padronizar rotinas, né? E operar procedimentos, canais de comunicação com mais facilidade para isso. Nas grandes, a gente precisa trabalhar muito bem a comunicação dentro da empresa, né, através de vários canais, então através de e-mail marketing, através de plataformas de intranet, através de quadros de aviso, através, às vezes, de informativos impressos, né, que façam chegar a informação para todos, mas, enfim, é mais difícil dentro das grandes informações, das grandes empresas, desculpa, a gente manter uma linearidade também na forma como a informação chega para todos, né? Então, a empresa ela precisa buscar formas de se tornar efetiva nisso, mas é sabido assim que um dos problemas na grande maioria das empresas é a comunicação, né? E como que a gente faz uma informação chegar para todos da mesma forma, e, inclusive, às vezes no mesmo tempo, né? Ou seja, para que a gente não atrase muita informação para algumas pessoas, assim como a forma como determinados procedimentos vão ser operados. Existem algumas coisas, por exemplo, que você cria processos e aí você treina as pessoas e funciona. Então, se a gente for pegar redes de fast food, tipo McDonald's, Burger King, Outback, enfim, todas essas grandes redes, eles precisam trabalhar procedimentos padronizados para que a entrega seja a mesma
em qualquer país do mundo, né? Claro que vão haver pequenas variações, alguns até por questões culturais, né? Mas eles precisam treinar pessoas para que isso aconteça. Mas é uma dificuldade, né? Então, se eu não crio processos muito bem trabalhados, muito bem delimitados de como as coisas devem funcionar dentro da empresa, pode ser que a gente não consiga padronizar. E aí pensa nisso, se é uma empresa que ela cria uma experiência, pegar um McDonald's da vida, né? A pessoa que vai pedir um Big Mac aqui, se ela vai para outro país, ela espera encontrar um lanche com os mesmos padrões que ela encontra aqui. Dá diferença, viu, gente? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade aí de comer um Big Mac mundo afora, dá diferença, até porque a matéria-prima é produzida em cada um dos países, né? Mas eles precisam ser o mais fiel possível na produção desses lanches, em relação aos produtos que vão ser utilizados, tá? E em relação à estrutura personalizada e não oficial, né? Ela envolve a organização informal da empresa e aí tem mais poder, muitas das vezes, do que a estrutura formal, né? Então, vai muito em função das pessoas que estão dentro da empresa e como eles se organizam. Então, por mais que seja, por exemplo, uma empresa que também às vezes tem base em várias outras localidades, a gestão acaba influenciando muito, né? Quem é o líder por trás de cada uma das unidades? Isso faz muita diferença na forma como um produto vai ser apresentado, vai ser oferecido e tudo mais. Inclusive, depois, grandes empresas trabalham também boas práticas que possam ser replicadas, né? Mas nesse caso aqui de estruturas personalizadas, a liderança vai fazer muita diferença, né? Quem é o líder por trás de cada uma das unidades? Se é o caso, por exemplo, de uma empresa, pegar o próprio McDonald's, né? A gente pode ter, por exemplo, o gerente de cada uma das lanchonetes e, de repente, você vê uma diferença nos atendentes, né? Na fala desses atendentes, se eles sorriem, se eles não sorriem, como que está organizado internamente cada uma dessas unidades, né? Isso seria uma estrutura não oficial, que vai variar muito, principalmente por conta da liderança de cada uma dessas unidades e que difere, por exemplo, das estruturas formais, né? Em que a gente não tem uma variedade de unidades, a gente pode até ter escritórios que atendam em regiões diferentes, mas não são em estruturas grandes, né? Quando a gente tem estruturas grandes, a gente acaba tendo estruturas aí personalizadas, tá? O cuidado que tem que ter é criar indicadores, mais uma vez, para mensurar todos os processos, todas as entregas, né? Todas as atividades da empresa, para que eles atendam de acordo com a cultura e com o posicionamento dessa empresa, tá? Em grandes empresas, a gente tem também a tendência à especialização e à proliferação de funções, tá? E aí a gente separa muitas das vezes a autoridade formal, né? Separando a competência profissional e técnica, tá? Em relação principalmente às funções aí dos colaboradores. E o tamanho, né? Quanto maior o tamanho da empresa, maiores muitas das vezes as nossas dificuldades de criar uma unidade, de criar uma linearidade na forma e coerência na forma da gente executar as nossas ações, tá bem? Então, essas seriam aí as principais dificuldades quando a gente lida com as grandes empresas. Daí a importância de criar indicadores, daí a importância de criar reuniões departamentais que envolvam líderes, principalmente de cada uma dos departamentos da empresa, né? Se é a questão de ter unidades em cidades diferentes, que se criem
reuniões, através de eventos em que os líderes participem desses eventos para que eles possam discutir tarefas. Isso é super importante, tá? E aí, para garantir o sucesso da empresa, né, essas regras, esses papéis, eles são importantes e eles podem variar, obviamente, de instituição para instituição. Mas tem um autor, o sobrenome do autor é certo, tá, gente? Ele destaca 3 desses papéis, né, até para a gente ir fechando aí o nosso conteúdo de hoje, 3 desses papéis que são essenciais. Então, a gente tem a função orientada para a política, tá? E o principal propósito é melhorar o desempenho organizacional, tá? Então, orientado para as políticas da empresa, tá? Para as políticas organizacionais, para as políticas que envolvem os valores, a missão e a visão da empresa, tá? E aí, quais são as tendências emergenciais no ambiente, emergentes, desculpa, no ambiente, tá? Ou seja, o que é crescente, né? O que a gente tem como visão de futuro? Por isso que nas políticas da empresa a gente considera os valores, a missão e a visão, né? O que a gente vê como crescente, o que a gente vê como futuro, né? E o que pode ser tendência dentro de uma empresa. A gente tem também o papel do planejamento estratégico integrado, que várias empresas erram justamente por conta desse fator, né? Então, qual é o propósito dentro da empresa? Qual é o objetivo organizacional da empresa? Como que pode ser melhorado o desempenho, né? Isso focando principalmente na alta gerência, né? Nos principais administradores e gestores de uma empresa, tá? Mas é o que a gente tem como visão de futuro, né? Planejamento estratégico é sempre visão de futuro, então é o que a empresa busca alcançar. E aí a gente tem os nossos planejamentos táticos e operacionais que são de médio e curto prazo para que a gente alcance esse propósito estratégico, tá? E que melhore o desempenho organizacional, tá? E a gente tem o papel orientado para a função, né? Então, o que eu posso oferecer de informações para que as pessoas desempenhem de forma efetiva as funções delas, tá? Que seria uma situação mais operacional, né? Uma situação mais de dia a dia, mas que também possibilitem alcançar os objetivos estratégicos de cada uma das empresas, tá? Então, são papéis aí que são essenciais para qualquer empresa, né? Então, considerando as políticas da empresa, ou seja, qual é o meu propósito, quais são os meus valores, missão e visão. A gente tem um planejamento estratégico em que a gente foca no objetivo estratégico de longo prazo, a visão de futuro da empresa, e o papel orientado para a função, que é o que eu desempenho no meu dia a dia para alcançar tudo isso, tá? Para alcançar a parte estratégica e para alcançar a minha visão de futuro, tá? Então, são 3 papéis que são exemplos simples de como um sistema de diagnóstico pode ser projetado, tá? Normalmente, os gestores, né, que têm funções principalmente administrativas, precisam ter em mente, né, para que eles realizem aí os diagnósticos deles e atendam às necessidades de cada uma das empresas, certo? E aí, qualquer dessas funções ou qualquer dessas combinações podem criar barreiras, na verdade, a gente tem que atuar para que a gente consiga ultrapassar essas barreiras, né, e alcance o sucesso organizacional, alcance o sucesso da empresa nas tarefas que são propostas, tá? E aí, gente, em relação ao conteúdo, seria isso, tá? O nosso propósito é trabalhar principalmente as etapas do diagnóstico, né? E aí, nessas etapas, a gente acaba fazendo uso das ferramentas que a gente já estudou quando a gente coloca essas etapas em prática, tá? Então,
Para levantar tudo isso, a gente pode trabalhar SWOT, a gente pode trabalhar Pareto, a gente pode trabalhar SCAL, a gente pode trabalhar matriz GE, a gente pode trabalhar brainstorming, tá? Mas, enfim, são etapas que a gente vai seguindo aí para trabalhar os nossos diagnósticos. E aí, eu trouxe como atividade para vocês, a minha ideia era que vocês fizessem essa atividade nesse tempo que a gente tem aí disponível, mas como eu gostaria que vocês, se possível, fizessem em dupla ou em grupo, talvez vocês não consigam me entregar isso agora, então tudo bem, eu vou liberar para que vocês me entreguem aí até a próxima semana, tá? Mas eu, inclusive, refiz esse propósito de atividade, trazendo para uma situação atual, tá? Então, tá aí o nosso cenário, tá? Considerando o momento atual, né, que a gente está vivendo, com decretos que nos levam ao isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, imaginem-se na seguinte situação: vocês são os gestores administrativos do Center Valley Shopping, tá? Então, vocês estão no nível mais alto aí de administração do shopping em si, tá? Que precisou fechar as portas para o público. Porém, ao mesmo tempo, sofrem pressão dos lojistas para buscar soluções que possam minimizar os prejuízos para todos, tá? Ou seja, o que o shopping, junto aos lojistas, pode fazer para minimizar os prejuízos, né? Afinal, as lojas precisam ficar fechadas, tá? Então, nesse cenário, até um cenário que a gente está vivenciando, e se vocês buscarem nas nossas mídias locais, vocês vão ver até algumas ações que estão sendo realizadas, mas pensando nisso e considerando o que a gente trabalhou de conteúdo hoje, a ideia é que vocês trabalhem as etapas do diagnóstico, buscando criar depois planos de ação. Então, na nossa parte inicial de organização, eu já organizei vocês como os principais gestores, então vocês são as pessoas identificadas dentro da empresa que precisam buscar soluções, tá? Vocês podem se reunir em duplas ou em trio, através de plataformas de WhatsApp, ou o que vocês acharem melhor, tá? E aí, então, eu já organizei vocês, tá? Agora, na orientação, vocês vão responder os nossos questionamentos, né? Então, como que está a entidade hoje? Como que está o Shopping Center Valley junto com os lojistas hoje? O que acontece lá fora? O que acontece com o mercado? O que é externo ao Center Valley e que pode influenciar nas atividades dele, economicamente, legalmente, com todos esses decretos, ambientalmente, tecnologicamente, o que tem fora, né? Que seriam as nossas oportunidades ou as nossas ameaças, e que interferem aí na atuação do shopping e dos lojistas. O que a gente não sabe, eu até já falei para vocês, a gente não sabe, por exemplo, até onde vai esse isolamento social. Então, essa é uma das questões que a gente não sabe. Mas aí, o que a gente tem de ponto forte, de ponto fraco, que a gente pode utilizar também, né? E aí, fazendo essas primeiras análises, o que a gente pode conseguir, quais são as nossas possibilidades e onde a gente pode obter recursos se necessário, tá? Então, num primeiro momento, vocês vão responder essas questões. E aí, baseado nisso, vocês vão trabalhar o direcionamento da empresa, ou seja, qual o caminho que os gestores-chave do Center Valley, junto aos lojistas, vão identificar para seguir e para que eles consigam realizar algum tipo de atividade, né? E baseado nisso, vocês vão traçar estratégias
para desenvolver planos de ação, tá? Então, a atividade é essa. Ela é bem focada no que as empresas estão tendo que fazer de verdade, né? No caso do Center Valley, eles tiveram até algumas ações divulgadas pela mídia, que vocês podem usar como exemplo do que vocês poderiam fazer, mas procurem propor aí soluções, né? Então, desde essa orientação, desde o direcionamento, até chegar nos planos de ação, tá? E aí, gente, basicamente é isso, tá? Não sei se vocês têm alguma Não vai dúvida. ser, professora, não vai ser disponibilizada essa atividade no Forms, né? Eu acho que talvez eu possa colocar para vocês, que fica mais fácil, Sim, né? Para fica vocês melhor. me responderem, tá? Eu já crio um Uhum, formulário rapidinho aqui para vocês. É porque, na verdade, a sim, gente vai fazer em sala de aula, né? Eu só mudei um pouco o uhum, nosso cliente, tá? sim. Mas eu disponibilizo no fórum, que é mais fácil até de eu manter as respostas de vocês, tá? E Pode, aí corre o disponível. risco de repente, Uhum, alguém mandar por e-mail e eu não receber, enfim, tá? Eu sim. faço, Aí, eu faço assim, já monto e já... Aí eu mando o link pela Bruna e pela Tati, para ela mandar para vocês, tudo bem. tá? Mas eu faço sim. Mas alguma dúvida, turma, em relação ao conteúdo, em relação à atividade? Tranquilo. Tranquilo? Então tá bom, gente. Se vocês quiserem aproveitar aí esse período que a gente tem de aula ainda para já irem desenvolvendo, eu já subo para vocês. É bem rápido de eu montar aqui, tá? Eu já subo para vocês agora. E aí já disponibilizo o link, então vocês já podem até ir pensando se vocês vão fazer sozinhos, se vocês vão fazer em dupla, se vão fazer trio, tá? Eu vou só para... Deixa eu ir lá para onde... Porque eu tô pelo celular e eu tive que fugir do meu computador por causa da baixinha que invadiu a nossa aula, mas eu já estou indo aqui para o escritório, já desenvolvo então aqui o Forms para disponibilizar para vocês. E aí eu compartilho isso através das meninas para que vocês possam preencher, tá? Certo, então, turma. Eu vou finalizando aqui, então, que aí eu já consigo montar o Forms aqui, e aí vocês já me preenchem direto no formulário, tá bom? Tudo bem, professora. Obrigado. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pela participação e por vocês estarem sempre aí presentes, tá bom? Um beijo aí para vocês. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.